Olá, começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar sobre a defesa animal. E eu recebo aqui, em nosso programa, a doutora Maria Edi Campos Rolim, presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB Guarulhos, e o doutor Gabriel Souza Palma, vice-presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB Guarulhos. E como não poderia deixar de ser, também um convidado muito especial, que é o Charlie, que foi resgatado das ruas e é um animalzinho assim muito dócil. E nós vamos falar desse assunto extremamente importante, né? Tendo em vista a quantidade de animais abandonados que existem hoje nas ruas. E é um tema hoje bastante importante em razão de toda essa proteção, de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido por essa importante comissão, né? Doutores, olha, muito obrigada pela presença de vocês, eu agradeço imensamente, para nós é uma honra e um prazer imenso tê-los aqui no programa Visão Jurídica. Eu gostaria de agradecer também o espaço que está sendo aberto para falar dos nossos amiguinhos, né? E qualquer coisa, procurar a gente na OAB lá, que a gente vai encaminhar. Ok. É verdade, Silmara. Doutora Silmara, é muito prazer mesmo estar aqui presente neste programa maravilhoso que você tem feito ultimamente. E eu tenho sempre assistido, eu acho muito importante. Muito obrigada. Esse apoio jurídico, essa orientação que vocês dão pela televisão. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada a vocês pela presença e pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo. E, assim, é muito gratificante, né? Depois que um animalzinho, assim, foi retirado das ruas, né? No caso do Charlie, foi retirado com, parece que 5 quilos, né? Você estava me falando. 5 quilos, com bicheira, uma briga muito grande que ele deve ter desenvolvido na rua. Foi abandonado, porque ele sabia entrar no carro. É interessante isso, quando eu resgatei. Esse fui eu que resgatei. E tantos outros, né? Muitos outros. Esse é um trabalho meu particular, não tem nada a ver com a comissão. Como tem muitos protetores também em Guarulhos que fazem a mesma coisa, por conta própria, não é mesmo? Esse eu resgatei das ruas, uma briga, um abandono cruel de alguém que tinha ele em casa, deixou na rua, bicheira, teve transfusão de sangue, uma série de coisas, hoje ele está apto para ser adotado. Tem cerca de 2 anos e pouquinho, já está castrado e vacinado. E tem uma característica interessante, né? Ele teve que fazer uma cirurgia, não é isso? Sim. Infelizmente, quando eu consegui retirar ele da rua, ele estava com uma bicheira muito grande no ouvido. Afetou toda a parte interna. Comeu a orelha, digamos assim, afetou a parte interna. Ele teve que fazer a ablação. A ablação foi completa, arrancou toda a parte esquerda e direita desse ouvido e judiação. Só tem uma agora. Mas ele está perfeito. Pronto ele é alegre, feliz, ele tem uma alegria, uma coisa, é sensacional. Agradecido, né? Muito agradecido de sair da rua. Também, até engordou, carinhoso. Né? Engordou muito, aliás. Engordou bastante. E pessoal, ele está pronto para ser adotado. É verdade. É isso que é importante, não é? É verdade. Isso é importante. Parabéns por esse trabalho. Então, tendo aqui o Charlie como exemplo, né? Eu gostaria que vocês dissessem para a gente como que uma pessoa, quando encontra um animalzinho assim, nas condições do Charlie, sofrendo, um animal abandonado, não é? Nessa situação cruel, que tem algumas pessoas que eu creio que se dizem seres humanos, mas eu não posso acreditar que são humanos, não é? Para ter uma atitude assim, com um serzinho tão dócil, um amor, né, que são verdadeiras criaturas de Deus, e isso deixa a gente muito triste. Como que a pessoa deve proceder para resgatar um animal, doutor? Então, na verdade é o seguinte, tem que ter a primeira atitude de cuidar do animal, né, retirar ele da rua, levar em clínica para saber como que ele está, relação de doença, assim, se ele está, cuidá-lo, né, e depois guardar, levar para casa e tratar com carinho, da mesma forma que é uma pessoa da família, né? Passa a ser da família, com certeza. E até tanto quanto importante, né? E é isso, na verdade, assim,
retirar, levar para passar em clínica, ver se está com alguma doença, para não ficar sofrendo, né, o animalzinho. E evitar também levar para ver se ele não tem nenhuma doença que possa vir a colocar em risco crianças, não é isso? No lar. E se a pessoa não tiver onde deixar esse animal, como é que ela deve proceder? Se ela resgatou e ela não pode levar para casa, mas ela tem aquele sentimento assim de amor, né, de compaixão, ela não quer ver o animal sofrer, ela retira o animal, leva para a clínica veterinária, mas ela está numa situação que ela não pode levar o animal para casa, porque algumas pessoas já têm outros animais ou não tem espaço. É verdade. Não é? Na verdade, infelizmente, a pessoa quando retira o animal da rua, nós não temos nenhum lugar que possa deixar esse animal, né? Então a pessoa tem que pegar essa responsabilidade para ela. Gosta do animal? Então pega, leva para casa. Se não tiver possibilidade, assim, o que nós informamos é o seguinte, tem hotelzinho para cachorro, esses negócios, só que os custos tem que ser da pessoa, infelizmente, né? E essa é a forma de você dando carinho para o animal também, né? Uhum. Então é basicamente isso, tem que ser a pessoa, tem que, né, doutora, tem que... É verdade, é verdade. Há de se pensar uma coisa que é muito importante. A responsabilidade é da pessoa quando retira da rua, porque jogar esse problema para outra pessoa é um pouco de irresponsabilidade. Nós temos que pensar que... Muita irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade, doutora, porque é o seguinte, o animal está sofrendo, é um ser vivo, é um ser senciente, ele sente dor, ele fica triste, enfim... Ele não sabe falar, ele precisa de ajuda, você vai lá e resgata. Muito bem. Como a doutora falou, não tem um espaço em casa, procura no vizinho. Procura com os amigos. Tem parente, às vezes, não é mesmo, doutor? Tem parente, às vezes, que tem um cantinho, uma garagem, que possa colocar esse animal. Até quando? Até a adoção. Procura também. Que é o lar provisório, é isso? O lar provisório. Um lar provisório, um lar temporário também, certo. Que o pessoal fala, né? Temporário, né? Normalmente. Temporário, porque o definitivo é quando adota. Certo. Essa é a maior felicidade do protetor. Certo. E nós, da comissão, logicamente. Cuidar até que ele seja adotado. Certo. E qual é o procedimento para adotar o animalzinho? Porque eu sei que os protetores são muito cuidadosos e vocês fazem um verdadeiro processo seletivo, né? Para adoção. Não é qualquer pessoa que pode adotar o animal, né? Eu sei que tem que ter algumas características. Tem um questionário. Um questionário. Questionário que tem muita gente, quando fica sabendo que existe, bate o telefone no ouvido da gente, porque eles não acreditam que a gente faz esse tipo de seleção. O cachorro pode ser vira-lata, mas o adotante tem que ser de raça. Exatamente, falou tudo. Fazemos uma brincadeira nesse sentido, não é mesmo? Falou tudo. É muito importante, porque nós já estamos tirando esse animal da rua. Ele já está sofrendo todo tipo de problema. Desde a falta de água, ele toma água da sarjeta, ele come, ele procura em lixo, ele briga por causa de um pedacinho de carne que ele acha, ele emprenha, ou seja, fica no cio, vem outros e pegam a cadelinha que está no cio, é mais abandonado na rua. Então, nós temos a sensação de que somos exigentes? Não. A sociedade que pensa isso, mas o questionário é necessário. Mas é necessário, sim. É necessário saber se tem grades na janela, se tem quintal fechado, enfim. Tem umas vários requisitos, né, doutor? E outra coisa, não é? Tirar ele do sofrimento das ruas para sofrer numa casa, não pode? Na verdade, assim, esses questionários, a pessoa tem que entender também que é um animal, e é um animal, não é de pelúcia. Você tá entendendo? Porque tem muita gente que pega, pensa que é como for um animal de pelúcia, aí depois vê que tem dificuldade, que tem que ter tratamento, tem que dar banho, tem que fazer muitas coisas tem que fazer, aí a pessoa acaba abandonando. Aí esse animal que saiu da rua vai acabar voltando para a rua.
Então tem que explicar para as pessoas que não é um animal de pelúcia. É um animal, é um cachorro bonito, mas tem deveres também, você tem que cuidar bem. Eu também. já vi pessoas tirando o animal de clínicas veterinárias, porque alguns veterinários têm um espaço, eles resgatam animais, não é? E ficam ali para adoção. Tirando de clínicas veterinárias, depois o animal, ele não apresentou um comportamento assim que para a pessoa não era tão adequado, porque esperavam um cãozinho de pelúcia, como o Dr. Gabriel bem falou, e depois jogou na rua novamente. Eu vi isso acontecer. Isso é muito triste, é muito triste. É verdade. Imagina um animal abandonado. O que nós estamos fazendo ultimamente, nós, estou falando, proteção animal, de uma certa forma, está um pouco mais consciente nesse aspecto. Todo tipo de adoção, em feiras principalmente, a gente usa um termo de adoção. É um contrato, com cópias, onde existem os deveres e obrigações bem explícitos. Tudo que a pessoa tem que fazer, desde as vacinações anuais, não é mesmo? A obrigação de observar a legislação, né? Porque abandono é crime. Eu já falei para muita gente, cortar a orelha, cortar rabo também é crime. Já não, hoje já não pode mais. Não pode. O CRMV já não admite. Já tem uma resolução contra isso. Outros fatos, meu cachorro foi passear na rua, foi fazer xixi na rua. É proibido deixar o cachorro na rua, porque isso se chama abandono. Por quê? Cachorro não pega ônibus para voltar para casa, não sabe falar onde é que mora, claro. Então se perder é outro problema. Ultimamente a zoonose chipa os animais. E se você quiser chipar o seu animal, qualquer pessoa pode ir lá, paga, se eu não me engano, uma taxa de R$16 ou coisa parecida, e eles chipam o seu animalzinho. É identificado, né? Fica devidamente identificação. E tem medalhinha também. Isso é muito importante. O questionário é muito importante. Já teve muitos animais que foram devolvidos porque latiam muito, faziam xixi fora do lugar, etc. Esse é outro problema. Não dá para enumerar isso. A pessoa tem que ser bem consciente. Muito consciente. E, doutor, como é que a pessoa deve proceder para levar um animal para uma feira de adoção, por exemplo? Nesses casos, sim, a feira é bem colocado assim na situação. A OAB, ela produz, nós da comissão, nós não fazemos feiras, nós temos que pegar uma parceria com a prefeitura, certo, com ONGs, assim, para fazer feira, né? Então, na verdade, teria que entrar em contato com as ONGs mesmo, até com a Secretaria do Meio Ambiente também, se tiver a feira, para disponibilizar para colocar o animal para fazer a doação. Certo. E para pegar o animal de lá também, né? Não só pôr para adotar. Não só para colocar para adoção, né? Mas adotar um também, né? Sem esquecer de um detalhe. Se você tiver um animalzinho em casa e quiser dar em adoção, a primeira coisa é estar esterilizado e vacinado. Porque são duas coisas que qualquer ONG, qualquer pessoa, qualquer protetor vai exigir. Certo. As ONGs normalmente já vão levar um número certo de animais para as feiras. Então, nesse caso, se houver necessidade, precisão, melhor conversar com a diretoria da ONG ou do produtor da feira. Ver se há a possibilidade de encaixar o seu animal para ser adotado. Mas não é que vai deixar lá e largar, sim, não. Claro. Ele vai deixar lá, vai ficar junto, depois vai esperar, vai levar a cartela de vacinação, enfim, tudo, e aguardar, ver se há a possibilidade de ser adotado naquela feira, porque pode não ser naquela feira, e sim numa próxima. Certo. Sempre dá um tempo ao tempo, porque não... E aquelas pessoas que, como o doutor falou, né, pegam animais achando que são bichos de pelúcia e, claro, principalmente os filhotes que são muito arteiros, não é? Aprontam muita coisa. As minhas comeram a porta, não faz muito tempo, as vira-latas que eu peguei, mas faz parte, não é só trocar a porta, porque eu amo as duas. Então,
tá um buraco na porta. Falei, bom, vou deixar as duas crescerem para depois trocar a porta. Mas enfim, então essas coisas que eles aprontam, que é próprio do animal, que é uma criança, né? Ele assim tá em fase de brincar, de roer, e tudo mais. Então essas pessoas geralmente que não têm um bicho de pelúcia, e quando elas caem em si, elas começam a maltratar o animal. Ou deixar o animal preso numa corrente muito curta, não é? Ou deixar o animal sem água, sem comida, maltratar o animal. Como é que uma pessoa que tem conhecimento disso, como é que ela pode denunciar esses maus tratos? Porque muitas vezes a gente presencia essas coisas e as pessoas não sabem como proceder, não é? Para denunciar. E ficam, muitas vezes, os vizinhos com o coração na mão e não sabem o que fazer, para quem ligar, com quem falar, não é? Como que as pessoas podem proceder nesse caso, nessa situação? Quer responder, doutor? Doutor, pode responder. Jogou a bola para mim. Esse caso é um pouco mais complicado. Não, é verdade. Não basta só ficar olhando o que acontece. Mesmo que seja vizinho, tem que tirar fotografia, filmar às vezes. Nós podemos orientar que se chame a polícia militar, fazer um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, ou então na delegacia ambiental, que está mais acostumado com a lei de crimes ambientais. O artigo 32, como a doutora bem conhece, que fala o que são os maus tratos. Muita gente, é necessário observar. A gama de maus tratos é muito grande. Nós temos uma pequena relação no código, nós temos uma pequena relação na lei de crime ambiental, mas não é só aquilo. Porque a maldade do ser humano é tão grande, é tão imaginativa, que você não pode descrever. Que é só isso e isso aquilo. Não dá para acreditar, realmente. Não dá para acreditar. Porque inventa tanta coisa que você fala, como é que passou isso para a cabeça do cidadão? Outro dia eu fui numa delegacia, juntamente com uma protetora, para fazer uma denúncia, só dando um exemplo. Eu tive que enumerar alguns crimes, tipo maus tratos, porque o próprio delegado não acreditava que o que tinha acontecido seria maus tratos. Porque ele acha que fuga do animal não era maus tratos, porque fuga do animal é simplesmente um abandono. É um abandono, é você abandonar o animal na rua. A pessoa causa essa fuga, né? Isso. Porque tem alguns que são muito arteiros, eles fogem. Não, veja bem, tem duas coisas. O animal fugir de casa e você abrir o portão de propósito para ele fazer xixi na rua. Claro, aí já é com intenção. Mas os dois casos eu posso colocar como abandono, porque ele está abrindo o portão. Ele está deixando a fazer a fuga, né? Então, são tantos os crimes que não dá para você elencá-los, né? E isso é muito importante, mas em todo caso, tem que fazer o BO. Agora, uma vez que fizer o BO, vai abrir inquérito, e nós sabemos que é uma ação pública incondicionada, não vai sair em nome do cidadão, ele pode aparecer mais tarde como testemunha, e nesse caso, abrindo o processo pela delegacia, nós podemos dar um prosseguimento, um andamento através de um acompanhamento pela OAB, desde que, logicamente, nós tomemos conhecimento. Claro. Quer dizer, a pessoa teria que ir até a OAB, fazer um relatório. A pessoa poderia também, primeiramente, ir até a OAB, a comissão, direcionar a comissão, para a comissão encaminhar aos órgãos competentes? Não. O que nós podemos fazer, a pessoa aparecendo lá e nos pedindo orientação, poderemos ensinar como fazer o boletim de ocorrência, que providências devem ser tomadas, porque a OAB não pode fazer qualquer tipo de denúncia. Certo, mas orientar nós podemos fazer o acompanhamento do inquérito e tudo mais. Somente a orientação, não podemos fazer mais nada. Até colegas, por que não? Se chegarem lá, a gente fala assim, qual é a lei, qual é isso? Porque ninguém é poderoso, as leis estão surgindo agora. Sim.
Isso seria até seria a próxima pergunta, né? Quais são as leis hoje, né? As novidades com relação à proteção animal? Quais as leis que nós temos hoje em vigor? Aqui no município, principalmente? Aqui no município, principalmente. Então, você veja, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a primeira a ser seguida no Brasil inteiro, praticamente. Artigo 32. Certo. Que tem até uma multa bonita lá, né? Não é mesmo? Em São Paulo, vamos falar de São Paulo. São Paulo nós temos várias leis já, de vários vereadores municipais e estaduais. De vereadores que proíbem a eutanásia no CZZ. É o famoso... Projetos de leis de vereadores. Projetos de leis e leis que já foram aprovadas. Lá já se pode passear de ônibus com cachorros, com animais de pequeno porte. Em São Paulo. Ônibus municipal. Você pode ir carregando o seu cachorrinho pequeno porte, não pode ser do grande, mas... De pequeno porte até mais ou menos quantos quilos? Pequeno porte vamos dizer que é o chihuahua, tem várias raças pequenas, né? Os pequenininhos. Bem os pequenos. Esse aqui já é médio, né? Parece grandão, mas não, é médio. Não, mas ele tá gordo também, Ele também tá gordo. Tá muito bem tratado. Então nós temos o fim da eutanásia. Nos estabelecimentos nós temos o transporte público, né? Uma das coisas que saiu agora foi a proibição de uso de experimento de animais em produtos cosméticos. Ah, sim, essa é estadual, né? Uma pena que tiraram do PL e não foi aprovado os materiais de limpeza, né? Produtos de limpeza. Eu acho muito importante. Nós estamos evoluindo muito. Tá aí devagarzinho. Vem aqui, nós temos muita coisa. Os hospitais, tem 2 hospitais públicos agora só para animais em São Paulo. É municipal. É uma pena, não atinge todo o estado. E é só a cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse rapidamente, porque o nosso tempo é curto, sobre o projeto de lei, não é? Não tem um projeto de lei agora que pretende... mudar o tratamento. Ah, sim, é verdade. Rapidamente, doutora. Eu comentei isso com você, Nosso tempo verdade. É curtinho. Em Guarulhos nós precisamos fazer algumas coisas. Aqui é proibido circo, rodeio, vaquejada, uma série de coisas. Estamos avançando, que é uma beleza. Agora nós temos o PL do deputado federal Ricardo Izar, que está já na Comissão de Meio Ambiente, e ainda vai, para ser aprovado, e ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir para o Senado. O que acontece? A ideia dele é uma coisa que já está acontecendo no mundo inteiro. É a descoisidificação do animal, ou seja, fazer com que ele deixe de ser coisa e passe a ter um tratamento jurídico diferenciado. Por quê? Porque ele é um ser senciente. O que é isso? É um ser que sente, que tem dor, que tem tristeza, que tem alegria, ele só não fala. Como a nossa legislação ambiental ela é antropocêntrica, então a legislação trata os seres vivos em geral como patrimônio, né, da coletividade. Então são vistos como coisa. Não são sujeitos de direito, seria isso? Não são. Então, o projeto seria no intuito de mudar isso, não é? Perfeito. Para que eles passem a ser tratados como... Justamente. Então, eles são desde o princípio de Descartes, já vamos chegar lá para trás, ele é tratado como coisa. E é como se fosse uma cadeira. Certo. Aliás, em falar em cadeira, o Código da França também chamava isso de cadeira. É fourniture, eu não sei falar em francês isso, mas fourniture em inglês seria também móveis, né? Então, seria agora fazer um tratamento diferenciado. Agora como eles merecem, né? Agora nós vamos em Brasília. Eu estarei indo em Brasília agora, meados de junho, para conversar com os relatores para ver como está essa situação desse PL, não só para aprovação, mas eu temo que necessite algumas alterações, porque existem algumas diferenças aí a serem feitas no texto. Mas nós vamos ajudar isso
Todas as CDPAs do Brasil estarão presentes. Vocês estão convidados para retornar aqui para nós falarmos muito especificamente obrigada. dos resultados desse trabalho em relação a esse PL, a outros que virão. Tá? Porque, infelizmente, o nosso programa Já acabou. E o nosso convidado já resolveu passear pelo estúdio. Ele está cansadinho também. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa Visão Jurídica e pela presença do Charlie. Gente, que precisa ser adotado, ele precisa de um lar, né? É verdade. Então, quem sabe algum telespectador, né? Um dono de raça. Ou uma dona de raça. Quem sabe um telespectador com um grande coração, né? Assistindo o nosso programa, não vai adotar o Charlie, né? Isso. Então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E fica aqui o convite. Nós agradecemos, tá? E o Charlie também agradece. Obrigada, doutora Silmara. Até a próxima. Obrigado. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, te aguardo na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, conhecimento e informação, aqui na TV Guarulhos. Até o fim.